Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo para o nosso canal, ok? E dessa vez nós vamos fazer aqui uma série onde nós vamos passar aqui a abordar alguns temas, ok? O que que acontece? Eu tive a vontade, né, de gravar aqui alguns vídeos fazendo o consumo de uma API conhecida, por exemplo, a API do GitHub, certo? Usando algum framework. E nesse caso, o framework, como vocês já verem aqui na minha tela, seria o Laravel, ok? Então, nós vamos fazer uma aplicação, uma mini aplicação bem pequena, fazendo aqui o consumo da API, onde a gente vai conseguir listar os repositórios, alguns repositórios lá no GitHub. A gente vai conseguir fazer algumas interações com esse repositório, vai gravar e persistir essas informações de uma base de dados, ok? Nós vamos daqui, ó, aprender um pouco sobre como fazer requisições no Insomnia, certo? Se você não sabe o que é, você vai saber. Nós vamos aprender um pouquinho de GitHub, né, ali versionamento de código. Nós vamos aprender um pouquinho como é o fluxo que as grandes empresas, a maioria das grandes empresas trabalham, ok? Nós também veremos um pouco sobre o fluxo de trabalho de demandas através de uma ferramenta que é o Gira. O Gira é uma plataforma onde você consegue gerenciar ali o fluxo de trabalho aplicando ali metodologias ágeis como o Scrum. Nós vamos ver algo bem superficial, assim, um pouco de como as empresas trabalham também, ok? De acordo com as experiências que eu já tive em algumas empresas. Veremos sobre Laravel no back-end, em PHP, veremos um pouco de Vue.js para poder fazer ali um pouquinho de front-end, ok? Nós vamos aprender como consumir uma API externa, no caso do GitHub, e no final nós vamos fazer dois deploy. O deploy dela em uma hospedagem compartilhada, no nosso caso será ali na Hosting, que é um servidor de hospedagem compartilhada, e também no caso o deploy no Heroku. Beleza? Então assim, ó, nós vamos lá aprender e fazer tudo isso, gerenciar ali essas tarefas pelo Gira, para que a gente consiga se organizar, ok? E a primeira coisa que nós vamos ver é justamente lá o painel do Gira. Eu deixei aqui aberto, aqui é o Gira, certo? Que é uma ferramenta onde as empresas trabalham, a grande maioria das empresas trabalham para gerenciar suas demandas. Dentro do Gira, nós seguimos ali uns fluxos. Por exemplo, nós criamos os Epic, que é o que a gente está aqui, ó. Aí você vai entender melhor quando a gente for desenvolvendo, certo? O Epic é como se fosse uma unidade de a maior unidade dentro do Gira. Como assim? Por exemplo, digamos que nós vamos fazer um projeto de um login, usuários, uma agenda de clientes, certo? E nessa agenda nós vamos poder cadastrar nossos clientes e só vai poder usar essa agenda quem tiver um usuário na nossa plataforma. Só um exemplo. Então assim, ó, nós vamos criar, para organizar nossas tarefas, nós vamos criar alguns epics. Nesse caso, nesse cenário hipotético, eu já conseguiria ver aqui rapidamente um epic chamado clientes, que no caso nós poderíamos usar aqui como customers, certo? Um epic chamado usuários e users. Nós poderíamos criar aqui um outro epic como auth, que é de autenticação. Então, dentro desses epics, nós vamos criar o que nós chamamos aqui também no Gira de histórias, dentro das metodologias ágeis, não somente no Gira, mas o Scrum ali, na metodologia ágil. Dentro de cada epic, nós vamos criar unidades um pouco menores, para que a gente consiga ter um fluxo de trabalho que são as histórias. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse primeiro epic que eu criei, Initial Config, né, que são as configurações iniciais que nós vamos abordar aqui no nosso projeto. Se eu clicar aqui, ele abre aqui do lado, certo? E se você for ver, ó, tem vários itens filhos, que uma história é um item filho de um epic. Então eu vou clicar aqui para poder abrir uma tela, aqui ó, vou clicar aqui ó, esse é o nome do nosso, como se fosse o key do nosso epic, né, o códigozinho, que é o Git API 1. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela, certo? E aqui dentro nós temos as informações do epic, tá aqui o nosso epic, certo? E dentro dele eu já cadastrei alguns itens filhos, ok? Criar projeto Laravel, criar o repositório, configurar Insomnia e criar primeiro o endpoint status API. O que acontece? Quando as empresas iniciam ali, as empresas trabalham em forma de sprints, que é uma forma de se trabalhar dentro das metodologias ágeis. A sprint, olha a sprint como se fosse ali uma janela de tempo que nós desenvolvedores, a equipe precisa entregar para a empresa, para o projeto. Geralmente é uma janela de tempo de uma semana, 2 semanas, 3, 4, isso é cada
projeto, cada equipe define a sua forma de trabalhar. No nosso caso, eu criei aqui uma sprint, nós vamos criar uma sprint de 2 semanas, beleza? Então assim, o que acontece? Antes de iniciar uma sprint, geralmente inicia ali na segunda-feira, o time se reúne junto com o PO, que é o dono do produto ali, digamos assim, a pessoa que gerencia o produto, o projeto que vai ser entregue para a empresa, e junto com a equipe nós vamos definir quais serão as tarefas, quais serão as histórias que entrarão na sprint. Um projeto grande, nós teremos aqui dezenas, se não centenas de histórias, cada uma dentro dos seus epics, e vários epics, beleza? Então, nós vamos discutir, nessa semana, nós vamos entregar tantas histórias e serão essas histórias aqui de acordo com a prioridade que a empresa estabeleceu, para que nós pudéssemos fazer as entregas. Então, nós vamos nos reunir antes de iniciar a sprint, nós vamos planejar a sprint. Então, nós definimos ali quais são as tarefas que nós vamos entregar, beleza? No nosso caso, é um cenário bem pequeno, então nós temos poucas coisas, só para vocês aprenderem como realmente as empresas trabalham. Então isso vai te dar uma experiência para que quando vocês talvez vocês não tenham experiência, mas vocês já vão saber como as empresas trabalham dentro do Scrum, metodologias ágeis. Então em uma entrevista, usando o Gira ou usando qualquer outra ferramenta, dentro de uma entrevista, vocês podem já dizer, não, eu tenho um conhecimento inicial, básico, de como funciona. Então nós planejamos as sprints, digamos que nós definimos aqui na nossa sprint, a equipe, que nós vamos colocar 4 histórias na nossa sprint, a sprint de 2 semanas. Em 2 semanas nós vamos entregar 4 histórias, que são 4 features, 4 funcionalidades para o projeto. Nesse nosso caso serão essas 4 que eu já cadastrei, beleza? Então a gente já conheceu o Epic e as histórias. Então, se a gente for aqui em backlog é onde tem tudo cadastrado, onde tudo que a gente cadastrar no Gira vai ficar aqui nesse backlog, tá vendo aqui, ó? No nosso caso nós só temos 4, mas nós podemos criar vários outros histórias. E essas 4 aqui, ó, estão dentro de Initial Config, que é o Epic. Então, o que a gente acontece? Definimos quais são as histórias, nós vamos, a pessoa que vai gerenciar o Gira, o Scrum Master, que é a pessoa que gerencia o Gira e todo o fluxo de desenvolvimento, ele vai pegar e vai começar a configurar a sprint. Tá vendo que eu já deixei aqui um sprint configurado? Sprint 1 começa dia 13 de fevereiro e vai até 27 de fevereiro. Já tem uma issue, né? Uma história. Aí ele vai, de acordo com a decisão do time, colocar tudo que a gente tem aqui, ó, na sprint, certo? Então hoje a sprint 1, nós já poderíamos criar outras sprints e já organizar tudo. Então nesse caso nós estamos aqui iniciando agora, certo? Então fechamos essa daqui, a gente pode iniciar a sprint, beleza? Clicamos aqui, ó. Já tá aqui, a gente vai deixar esse mesmo nome, data de início dia 13, esse horário aqui não é muito relevante o horário, e termina aqui nesse dia aqui, ok? A gente pode botar o objetivo da sprint, o nosso objetivo é fazer a configuração, certo? Inicial do projeto. Esse é o objetivo da sprint, beleza? Para que isso aconteça, nós precisamos entregar essas histórias que nós colocamos na sprint. Vamos iniciar. Colocou aqui, ó, nós somos redirecionados para o nosso quadro. Certo? Aqui, ó, aqui dentro de painéis, clicamos aqui em painel, ó, quadro 1, certo? Nesse cenário, pessoal, todos os desenvolvedores, eles têm um usuário, as empresas cadastram ele dentro do Gira. Então, o que eu tô vendo aqui é o que vocês verão dentro do Gira. Muitas empresas usam Gira, então é muito importante. Claro que essas etapas, aqui no nosso caso, nós temos 5 etapas. To do, que são as tarefas que estão por fazer. Development, que são as tarefas que estão em desenvolvimento. Review, que são as tarefas que já foram finalizadas e a gente puxou para review e vocês vão aprender o que é isso. A tarefa que estão em testes para que possam ser testada. Se foi testada e foi validada, bota para concluído, certo? E a gente finaliza o nosso fluxo, ok? Então aqui, ó, se você tem um usuário lá dentro do Gira, aí vocês vão estar aqui, ó. Aqui são todas as tarefas que estão dentro da sprint. Geralmente isso daqui é de equipe para equipe. Então aqui, eu já trabalhei em empresas que, beleza, eu como desenvolvedor eu posso pegar a tarefa que eu quiser. Então digamos que nesse caso eu como desenvolvedor, certo? Eu vou
eu quero desenvolver essa tarefa aqui, criar projeto Laravel. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, aqui teria mais informações sobre a tarefa, pode ter comentários, você pode digitar comentários, ter uma descrição da tarefa aqui, a pessoa pode colocar lá o PO, certo? Tá aqui na Sprint 1, certo? E mais informações, que aqui foi quem criou a tarefa, não que nesse caso foi eu mesmo, e aqui é o responsável, então eu peguei a tarefa e eu vou ser o responsável por ela, já coloco ela aqui pra mim, certo? Se eu fechar aqui, ó, vocês vão ver que já aparece o meu avatarzinho aqui, ó. Então o que eu faço? Puxa a tarefa para mim. E aqui eu começo a desenvolver. Então quem gerencia o fluxo de desenvolvimento da empresa consegue ver todas as tarefas que estão em desenvolvimento e quem está com cada tarefa. Porque aqui cada pessoa vai puxar a tarefa e vai começar a desenvolver. E as pessoas, conforme for desenvolvendo, ela pode colocar comentários. Ah, eu tive uma dificuldade disso daqui, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E tem toda uma interação. Pode colocar fotos, prints, pode colocar links, pode colocar o que quiser aqui dentro. Tem várias opções aqui dentro para organização dessa tarefa, e ela está hoje aqui em andamento, beleza? Então peguei essa tarefa, aí eu vou agora começar essa tarefa aqui, beleza? O que a tarefa é? Criar o projeto em Laravel. Então agora nós vamos começar essa tarefa aqui. Para isso, e já vamos puxar um pouquinho, deixar um pouquinho o Gira de lado, certo? E vamos começar a falar um pouquinho de Laravel. Eu estou aqui com a documentação oficial do Laravel, certo? Está na sua versão 9 aqui, vou deixar ela mesmo, que é só a fim de estudo. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é a instalação, certo? Eu vou aqui nessa opção, ó, Get Started, certo? Linux, que é o sistema que eu estou usando hoje. Se eu clicar aqui, ó, tem várias aqui só você seguir a documentação, você vai ver que você vai conseguir criar. No meu caso, eu vou criar por isso daqui, ó. Se eu vir aqui embaixo, eu vou fazer a instalação via Composer, certo? Eu já tenho um Composer instalado na minha máquina e basta que eu rode esse comando aqui, ó, certo? Composer Create Project Laravel e o nome do projeto, Example-App. Aí eu vou abrir meu terminal, já estou dentro da minha pastazinha aqui, ó, certo? Eu vou criar uma nova pasta, que eu vou criar, sei lá, mkd, vou criar uma pasta de estudos, beleza? Eu já vou entrar aqui nessa pasta, certo? E dentro dessa pasta eu vou criar meu projeto. Vou botar aqui, ó, create, aquele comandozinho, e aqui eu só vou botar o nome do projeto que eu vou criar, que vai ser o GitHub API, beleza? Eu vou botar tudo junto, GitHub API, e vou colocar aqui um tracinho. Deixa eu ver. Na verdade eu vou criar mais uma pasta, pessoal. Antes de entrar aqui, para poder organizar, vou criar mais uma pasta que vai ser GitHub API, certo? Cliquei aqui, vou entrar aqui nessa pasta que eu criei. E aqui dentro eu vou criar meu primeiro projeto, que vai ser a API. Porque esse projeto vai ter o front e vai ter o back, vai ter a API e vai ter lá o front-end. Então esse daqui do Laravel vai ser API, então eu só vou dar o nome de API. Se eu clicar aqui, ele vai começar a criar o meu projeto, beleza? Vamos só terminar, é bem rapidinho, não vai demorar muita coisa, ok? Então vamos lá, ele está carregando aqui todos os pacotes. E conforme eu vou desenvolvendo, ó, depois que eu terminar daqui e tiver, ó, criou, já está instalando aqui, eu vou gerenciar a minha tarefa por aqui, beleza? Então vamos ver se já criou. Pronto, já criou aqui o nosso projeto, tá aqui, application preset, aqui já criou, beleza? Então se eu entrar aqui, ó, na API, se eu dar um ls aqui, já vai ter todo o meu projeto aqui já criado, ok? Então nesse caso, o que minha tarefa diz para eu fazer? Criar projeto Laravel, somente isso. Eu não posso fazer a mais do que a tarefa me estipulou, porque teve um planejamento da sprint e foi planejado que esse card aqui, essa tarefa aqui é para criar o projeto. Então eu criei. O que eu faço? Puxo a tarefa para review. Nesse caso, o que vai acontecer? Uma pessoa, nós que fizemos a tarefa, somos nós mesmos que fazemos o review, fazemos ali a supervisão ou o check-up para ver se está tudo certo na nossa tarefa. Nesse caso, como não tem código desenvolvido, então fica ali um pouquinho ruim de fazer o review, e aí vocês vão entender um pouquinho mais lá para frente. Mas logicamente vai vir uma pessoa e vai ver se realmente foi criado o projeto, e essa pessoa vai ver, se tiver tudo ok, essa pessoa, se fosse uma tarefa que pudesse ser testada, puxaria essa tarefa para teste. Vai ter uma pessoa responsável por fazer o teste. Nessa nossa tarefa, logicamente, não tem o que se testar, porque não é código, não é nada que a gente está desenvolvendo. Então, nossa tarefa, que não tem problema algum, a pessoa que vai ver lá que está tudo ok, vai puxar para concluído. Então, essa tarefa já foi entregue, foi concluída. Então, dentro da nossa sprint, o desenvolvedor Renan já criou. Enquanto isso, outras pessoas poderiam estar fazendo, pessoal, outras tarefas.
Beleza? Então é dessa forma que faz o fluxo aqui dentro das empresas usando o Scrum, metodologia ágil aqui, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos encerrar por aqui e no próximo vídeo nós vamos pegar uma outra tarefa dessas daqui, ok, pessoal? Pessoal, não deixe aí de curtir o nosso vídeo, essa série vai ser muito boa. Não deixe de compartilhar o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, ok? E assim você nos ajuda aqui a avançar e trazer sempre conteúdos de primeira qualidade, ok? Muito obrigado e até mais. Valeu!